Então, pessoal, vamos dar início a um novo bloco. Agora a gente vai falar sobre a assistência ao pré-natal, né? Como vimos, o pré-natal é uma parte componente da rede cegonha e a gente precisa melhorar a nossa assistência, a nossa prática nesse contexto, porque no pré-natal a gente consegue identificar possíveis problemas e agravos que podem ter desfechos negativos, né, durante a gestação e o parto. Então, quando a gente identifica de forma precoce e a gente consegue tratá-los e conduzi-los da melhor forma possível, a gente consegue evitar que essa mulher ela passe por internações, por até mesmo a questão da mortalidade materna. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma assistência qualificada no sentido do pré-natal. Então, a primeira coisa que a gente leva em consideração na assistência pré-natal é o diagnóstico da gravidez. Então, a mulher chega até o enfermeiro, o profissional, para iniciar o pré-natal, ela precisa apresentar, né, uma comprovação da gravidez. Então, o teste imunológico de gravidez, o TIG, mais conhecido é a dosagem de gonadotrofina coriônica humana, que é mais conhecido como beta-HCG. Então, o beta-HCG pode ser detectado no sangue periférico da mulher grávida entre 8 e 11 dias após a concepção. Então, logo após uma semana ou até 11 dias depois da concepção, que a mulher for exposta a um exame de sangue, já pode detectar, né, a presença do beta-HCG. Então, a maioria dos testes tem sensibilidade para a detecção entre 25 a 30 milímetros de unidade por ml, né? Resultados falsos positivos ocorrem na faixa entre 2 e 25. Níveis menores que 5 m de unidades internacionais são negativos e acima de 25 é positivo. Então, com relação ao diagnóstico de gravidez, a gente tem o exame de sangue, né, para identificar o beta-HCG e também tem os testes, né, de farmácia que são feitos através também da dosagem do beta na urina, que também podem ser um indicativo. Então, além do exame, a gente pode também associar algumas condições clínicas que vão se modificando no organismo da mulher com a gestação, que são um dos principais motivos que levam essas mulheres a fazerem o exame para comprovar, né? Então, a gente tem a fadiga, a mulher se sente mais cansada, mais sonolenta, o atraso menstrual, que é o principal fator que leva a mulher a desconfiar que está grávida. Então, a gente orienta que se tiver mais de 7 dias de atraso, ela já pode realizar o exame para confirmar. A mulher pode sentir mastalgia, que é caracterizada pela dor nas mamas, o aumento da frequência urinária, então ela passa a ir mais vezes ao banheiro, náuseas e vômitos matinais, né? Então, esses são algumas queixas comuns entre as mulheres que estão gestantes, mas isso não quer dizer necessariamente que toda mulher grávida vai apresentar todos esses sinais, né? Claro que todas vão apresentar o atraso menstrual, mas com relação à clínica de náuseas, aumento da frequência urinária, não necessariamente todas vão ter esses sinais clínicos. Então, com relação ainda ao diagnóstico, a gente tem 3 tipos de sinais. A gente tem os sinais de presunção, os sinais de probabilidade e os sinais de certeza. Os sinais de presunção, eles são mais inespecíficos. Por quê? Porque presume-se que a mulher pode estar grávida. Então, a gente ainda é só uma suspeita, que pode ou não pode estar relacionada com a gravidez. Então, o que a gente tem é o atraso menstrual é inespecífico. Por quê? Porque o atraso menstrual ele pode estar associado com outras, com alguma patologia, como, por exemplo, alguma alteração hormonal que leva à amenorreia, por exemplo. Manifestações clínicas, náuseas, vômitos, vertigem, cialorreia, que é aumento da salivação, mudança no apetite, aumento da frequência urinária e sonolenta, que foram as manifestações que eu falei anteriormente. Essas manifestações elas podem estar relacionadas também a patologias, como, por exemplo, viroses, como, por exemplo, alguma outra condição que não necessariamente seja a gravidez. Modificações anatômicas, então, aumento no volume das mamas,
hipersensibilidade mamilar, tubérculos de Montgomery, saída de colostro, aumento do volume abdominal, cianose vaginal e cervical. Então, as modificações anatômicas, né, já são mais voltadas realmente para a gestação, principalmente a questão de saída de colostro, cianose vaginal e cervical, né? Então, o aumento dos volumes da mama e hipersensibilidade pode estar relacionado também aos sintomas pré-menstruais, que pode, né, levar a uma falso positivo se for baseado apenas nesse sinal. Com relação aos sinais de probabilidade, eles são mais específicos, né? Então, dá mais para a gente direcionar para ser realmente a gestação. Então, o beta-HCG positivo, né? A partir do 8º ou 9º dia da fertilização. Então, existe uma probabilidade maior de um beta estar positivo e da mulher estar grávida. Amolecimento da sepse uterina, o sinal de Godel, que é justamente quando o colo do útero ele se encontra mais maleável, mais mole, mais amolecido. Sinal de Egar, né, da elasticidade do útero. Então, há uma modificação nas fibras que envolvem o útero, o colo. Então, é um sinal também. Sinal de Sherwick, que é o aumento das paredes vaginais, que também é um sinal de probabilidade de gravidez. Sinais de certeza, né? Então, sinais de certeza é que realmente já se tem confirmação da gravidez. Então, a presença dos batimentos cardiofetais acima de 12 semanas pelo sonar e maiores de 20 semanas pelo PNAR. Então, quando se na consulta já consegue identificar os batimentos cardiofetais, é porque já existe a certeza de que a mulher está gestando. Percepção de movimentos fetais da 18ª à 20ª semana, então quando o bebê se mexe, a mulher também já tem uma certeza. E a ultrassonografia, né, que observa-se o saco gestacional, atividade cardíaca só acima das 6 semanas. É muito importante a gente orientar as mulheres com relação ao número e à periodicidade das consultas, né, que ela precisa ser acompanhada, né, pelos profissionais de atenção básica, no caso pré-natal de baixo risco, e também os profissionais especializados no alto risco, mas que existe um número mínimo de consultas que elas devem fazer para ter esse acompanhamento. Então, na primeira consulta do pré-natal, a gente já deve orientar a mulher com relação a essa frequência das consultas. Então, nós temos que, no mínimo, o Ministério da Saúde, ele recomenda 6 consultas. Então, durante toda a gestação, essa mulher tem que ter feito no mínimo 6 consultas para considerar-se, né, um acompanhamento, né, mais qualificado. É tanto que para a mulher conseguir ter o parto normal, nos centros de parto normal com enfermeiros obstetras, essa mulher não pode ter um número inferior a 6 consultas, porque esse acompanhamento ele deve ser de forma específica e bem seguindo realmente os prazos, né? Até 28 semanas a consulta ela é mensal. Então, quando a mulher descobre a gravidez, que vai na primeira consulta, as consultas passam a ser agendadas, né? A cada 30 dias. Então, as consultas são alternadas. A primeira consulta com o enfermeiro, a segunda com o médico, a terceira com o enfermeiro, de forma alternada. Até 28 semanas é uma consulta por mês. De 28 a 36 semanas, esse acompanhamento ele passa a ser mais regular. Então, da mesma forma, as consultas elas são alternadas entre médico e enfermeiro e tem que ser de 15 em 15 dias. Da 36ª à 41ª, a consulta deve ser semanal, porque está se aproximando, né, o período do parto, e essa mulher precisa ser acompanhada quanto a essas questões relacionadas a identificar a hora certa de ir para a maternidade, de perceber se tem alguma alteração, perca de líquido, que precisa ser avaliado de forma mais contínua e mais no intervalo menor. Até a 41ª semana, se não ocorrer o parto, encaminhar para avaliação, né? Então, a gestação ela pode ir até a 42ª semana, né? Então, são 42 semanas de gestação. Entretanto, o Ministério da Saúde recomenda-se que a partir da 41ª, essa mulher seja encaminhada para avaliação e, se for necessário, ela pode
pode ser necessário, né, alguns procedimentos de indução do parto. Então, pode-se tentar métodos não farmacológicos, como também a indução farmacológica, dependendo do caso e da condição clínica da mulher e do feto. Acompanhar até a 42º dia após o parto. Isso é importante porque logo depois que a mulher tem um bebê que volta para casa, né, é necessário que a equipe ela faça esse acompanhamento puerperal. Então, isso está como se estivesse dentro do contexto do pré-natal. Por isso que a gente fala que não existe alta do pré-natal. A gestante deve ser acompanhada durante toda a gestação a fim de preservar a saúde e a segurança até o momento do parto. Então, por isso que durante a primeira consulta, a gente já tem que falar a essa mulher, olha, é necessário que você venha a cada consulta marcada, porque não existe alta do pré-natal. Pode ser que a mulher passe toda a gestação sem ter nenhuma intercorrência, com tudo bem, e mesmo assim ela precisa ser acompanhada. Então, é importante ressaltar isso. Então, o que fazer na primeira consulta de pré-natal, né? Então, além dessas questões que eu já falei, de confirmar a gravidez e também orientar com relação às consultas. A anamnese e o exame físico, né? Que são os procedimentos que a gente faz durante a consulta de enfermagem pré-natal, né? Então, na anamnese, a gente considera aspectos epidemiológicos, antecedentes familiares, pessoais, ginecológicos e obstétricos e a situação da gravidez atual. Então, a anamnese é como se fosse realmente a entrevista com a mulher para saber as condições clínicas e ambientais que ela está inserida, como, por exemplo, os antecedentes familiares. Então, essa mulher, ela tem na família hipertensão, diabetes gestacional ou alguma outra condição que pode levar a uma alteração no bebê, por exemplo, uma cardiopatia, tanto da mulher como também do parceiro, né? Então, é necessário o profissional saber se tem algum antecedente que pode colocar em risco a vida do bebê. E a gente precisa acompanhar de forma mais específica, né? Com relação aos antecedentes obstétricos, por exemplo, se a mulher já teve parto, já passou por um parto normal, se já passou por cesárea, se já teve algum aborto, se teve, quantos abortos teve, quais foram as causas para que a gente possa identificar e tentar evitar na gestação atual. Os antecedentes pessoais da mulher, então, se ela já tem hipertensão, se já tem diabetes, se já teve, por exemplo, toxoplasmose, se já teve alguma condição que possa trazer risco, atribuir um risco a essa gestação atual. E a gravidez atual, né? Então, se nessa gravidez, quais são as principais queixas, o que é que ela vem sentindo de diferente para a gente poder avaliar. O exame físico será completo, né, seguindo por o exame ginecológico e obstétrico. Então, o exame físico, durante o pré-natal, ele não é feito apenas o exame obstétrico. É feito o exame cefalocaudal na mulher, então a gente avalia tudo e complementa, né, com o exame ginecológico e obstétrico. Então, no exame obstétrico, a gente vai olhar os batimentos do bebê, a gente vai avaliar o tamanho da altura uterina, a posição fetal, né? Então, essa primeira consulta, ela é mais abrangente no sentido de que a gente vai conhecer qual é realmente a situação dessa mulher. A gente vai fazer, tipo, um diagnóstico situacional mesmo dessa condição para a gente saber como é que a gente deve proceder e elencar quais são as intervenções que são necessárias para cada caso. Já nas consultas sequentes, a anamnese deverá ser sucinta, né, porque a gente já vai saber sobre as questões dos antecedentes, então a gente só vai avaliar a gestação atual dessa vez, né. Então, nas segundas consultas, segunda, terceira, quarta, a consulta acaba sendo mais rápida, né, a primeira realmente demora um pouco mais. Abordando aspectos do bem-estar materno e fetal. Então, assim, um roteiro para a anamnese bem feita com a gestante, né? Então, a presença de queixas e sintomas a gente deve avaliar em todas as consultas, né? Então, a cada consulta a gente deve perguntar quais são as queixas, o que você tem sentido, que aí é importante da gente planejar nossas ações. Então,
A gente avalia náuseas e vômitos, então obstipação e flatulência, se tem a presença, se tem sintomas urinários, já que a gravidez ela é um fator predisponente, né, para a infecção urinária. Salivação excessiva, que é uma manifestação clínica da gravidez. Pirose, que é comum a mulher ter na gestação. Corrimento, que pode ou não ser fisiológico, então a gente precisa avaliar se essa mulher ela tem algum corrimento, está com alguma infecção sexualmente transmissível. E aí a gente precisa tratar para evitar complicações, né? Tontura, dor mamária, dor lombar, alterações no padrão do sono, dor e edema de membros inferiores e dor pélvica. Então, todas as consultas a gente deve fazer o exame físico completo e avaliar as principais queixas dessa mulher. Planejamento reprodutivo. Na primeira consulta, a gente pergunta se a gestação foi desejada e ou planejada e se a mulher utilizou métodos contraceptivos, né? Quais eram os métodos que ela usava. Essa informação com relação ao desejo e ao planejamento da gravidez é uma informação muito importante, porque às vezes quando uma gestação ela não é desejada, nem planejada, a mulher pode apresentar algum tipo de rejeição com relação ao bebê, e isso pode trazer transtornos para ela, e pode também colocar a própria vida da mulher em risco com questões psicológicas, emocionais. A gente precisa entender esse contexto para poder dar esse suporte para essa mulher. Saber dos métodos contraceptivos, porque, por exemplo, se ela usava a pílula anticoncepcional, então a gente entendeu o que foi que falhou, se foi na tomada, se foi porque ela esquecia, e aí identificar e depois ver um método que seja mais efetivo para essa mulher depois do parto no planejamento reprodutivo. E aí a gente também precisa saber a data da última menstruação, pois essa data vai nos dar a idade gestacional e a data provável do parto. Com relação à rede familiar e social, né, então na primeira consulta e nas demais verificar se houve mudanças, né, então a presença de companheiro, então se essa mulher ela tem uma relação conjugal, se essa mulher ela mora com o parceiro ou parceira, né, se tem alguma rede de apoio, né, como é o relacionamento familiar e conjugal para identificar relações conflituosas, história de violência. Então, essa rede familiar e social também é importante a gente conhecer para a gente entender alguns aspectos. Por exemplo, às vezes a mulher ela vai para a consulta de pré-natal com um parceiro, por exemplo, e às vezes ela quer relatar alguma coisa e não consegue, porque às vezes a presença do parceiro não deixa ela se sentir à vontade, às vezes ela pode ser coagida de alguma forma. E o enfermeiro entender isso, ele vai proporcionar momentos em que ele pode ter essa conversa a sós com a mulher para entender como é essa relação, para tentar intervir em condições de violência, por exemplo, acionando alguns dispositivos que podem ajudar, né? Então, por isso que é importante a gente avaliar isso. Não só na primeira consulta, porque como a gestação ela dura em torno de 9 meses, essas relações elas podem sofrer variações ao longo da gestação. Condição de moradia, de trabalho e exposições ambientais. Então, pode ser também na primeira consulta e nas consultas subsequentes, porque também pode haver uma variação. Então, o tipo de moradia, então, onde é que essa mulher mora, como é que está a exposição dessa casa, por exemplo, a mosquitos, que isso pode influenciar, né, na saúde dessa gestante. Tipo de saneamento, se tem água tratada, que aí ela pode também ser mais propícia à contaminação. Com relação ao trabalho, então, grau de esforço, se essa mulher trabalha pegando peso, vai precisar ser afastada em algum momento da gestação por conta do trabalho. A renda, a questão financeira é um fator que influencia muito as preocupações da mulher com relação à gestação. A relação também com os cuidados de saúde, então, às vezes, não conseguir ter uma alimentação balanceada, não conseguir colocar em prática as orientações, às vezes, por conta da falta de renda. Estresse em jornada de trabalho, né? Então, como é essa mulher no trabalho, se ela vai precisar diminuir essa carga de trabalho
para lidar melhor com as alterações da gestação e que isso não interfira no desenvolvimento da criança. Exposição a agentes nocivos, né? Então, essa exposição, se ela vai precisar ser afastada em tempo integral do trabalho, até quando vai poder trabalhar. Se é beneficiário de programa social, né? Como é que fica com a chegada da criança? Então, a gente precisa avaliar todas essas questões nas consultas. Atividade física, né? Então, se a mulher já é praticante de atividade física, o grau de esforço que ela é acostumada a fazer, qual periodicidade que ela pratica essas atividades, como é o deslocamento de trabalho ou curso, se ela vai caminhando, se vai de carro, quais são as atividades de lazer dessa mulher. Então, são atividades radicais, por exemplo, que precisa ser evitada durante a gestação. A atividade física, ela pode ser continuada ou a mulher está com algum risco. Será que precisa diminuir o esforço? Então, tudo isso a gente precisa avaliar. Com relação à história nutricional, né, na primeira consulta, a gente já vai avaliar e ao longo da gestação também, né, aqui está só a primeira, mas nas consultas subsequentes a gente também avalia. Então, ó, história de desnutrição, sobrepeso, obesidade, cirurgia bariátrica, transtornos alimentares, carências nutricionais, histórico de criança com baixo peso ao nascer, uso de substâncias tóxicas para o bebê. Então, a gente avalia essas questões para a gente ponderar, né, onde é que vai ser as nossas intervenções, se essa mulher vai precisar de alguma suplementação, como era o peso e a altura antes da gestação, porque o peso e a altura, eles podem indicar a estratificação de risco do pré-natal. Então, se for uma mulher de baixo peso, ela pode ser encaminhada, né, para o pré-natal de alto risco, de uma mulher obesa, da mesma forma, como são os hábitos alimentares. Tabagismo e exposição à fumaça do cigarro. Então, se a mulher é fumante, ex-fumante, ou se depois que descobriu a gravidez, se parou, se continua fumando, para a gente dar as orientações quanto aos riscos, né, da exposição para o desenvolvimento da criança. A gente vai orientar com relação ao risco da criança ter uma restrição de crescimento por conta do tabaco. Exposição ambiental à fumaça do cigarro, né? Então, se ela mora com outras pessoas que são fumantes e como ela pode, como a gente pode pensar numa estratégia para evitar essa exposição. Para as fumantes, avaliar se pensam em parar de fumar nesse momento e encorajar, né, que elas deixem. Álcool e outras substâncias psicoativas, né, lícitas e ilícitas. Na primeira consulta, a gente vai avaliar o padrão prévio atual do consumo de álcool e outras substâncias psicoativas. Então, a gente precisa saber, né, quais são essas drogas que a mulher usa e se usa do álcool. A gente orienta para que ela pare, né, por conta dos riscos que tem o consumo dessas substâncias para o bebê. Saúde sexual, né? Então, início da atividade sexual. Então, a gente pergunta quando foi a primeira vez, né? Intercorrências como dor e desconforto. Se a mulher sente desconforto durante a atividade sexual. Desejo e prazer sexual. Então, durante a gestação, existe oscilação, né, com relação à libido. As práticas sexuais. Então, a gente pergunta a questão de se a mulher tem um parceiro, um único parceiro ou vários, para a gente orientar com relação ao risco das infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, como sífilis, como hepatite B, e como essas doenças elas podem ser passadas verticalmente para o bebê e os riscos que isso oferece, né? Medidas de proteção para infecções sexualmente transmissíveis que a gente deve também reforçar. Antecedentes familiares, né? Então, doenças hereditárias. Então, saber se na família já tem doenças hereditárias, né? Câncer, doenças que podem ser genéticas, gemelaridade, né? Se na família tem algum caso de gêmeos, que existe a possibilidade, tanto na família da gestante como do parceiro. Diabetes, hanseníase, transtorno mental, doença neurológica, grau de parentesco com o pai do bebê, né? Então,
se a mãe e o pai têm elos, né, familiares, como, por exemplo, se são primos, né, então isso pode também alterar, né, trazer algum comprometimento genético na criança que a gente precisa observar. Se na família já teve pré-eclâmpsia, hipertensão, tuberculose, câncer de mama ou de ovário, deficiência e malformação, ou se o parceiro, né, apresenta alguma infecção sexualmente transmissíveis ou HIV. Com relação à saúde bucal, né, então, antecedente ou história atual de sangramento gengival, mobilidade dentária, dor e lesões na boca, infecções pulpite, cáries, doença periodontal ou outras queixas. É importante a gente reforçar a importância, né, da participação do dentista no pré-natal, tendo em vista que a saúde bucal ela também vai influenciar no desenvolvimento da criança, inclusive na doença periodontal, né, que pode repercutir negativamente para o bebê também, né. Hábitos de higiene bucal, como rotina de escovação e uso de fio dental, data da última avaliação de saúde bucal. Antecedentes clínicos, ginecológicos, obstétricos e de aleitamento materno. Então, a gente vai saber se ela teve diabetes, hipertensão ou cardiopatia, se a mulher tem, né? Trombose venosa, se ela já teve ou se ela tem alergias, transfusão de sangue, cirurgias anteriores, medicamentos de uso eventual ou contínuo, prescritas ou não pela saúde, pela equipe de saúde, fitoterápicos ou outros, né? Então, a gente precisa saber quais são as medicações que essa mulher já toma para alguma doença de base, né? Se essas medicações, elas precisam ser mudadas por conta da gravidez. Por exemplo, se uma mulher que já é hipertensa, ela precisa trocar a medicação durante a gravidez. Uma mulher que é diabética, ela precisa trocar os antiglicemiantes orais por insulina na gestação. Então, a gente precisa saber esses antecedentes para que a gente possa intervir da forma mais rápida possível e evitar que essas medicações elas possam causar uma iatrogenia, né? Cirurgias prévias, como na mama, abdominal e pélvica, né? Então, as cirurgias, é importante a gente saber, como, por exemplo, a retirada de um mioma, dependendo da profundidade, da localização, pode contraindicar o parto normal, né, por aumentar o risco de rotura uterina. Então, a gente avalia isso. Cirurgia na mama pode também comprometer as glândulas mamárias e isso pode também comprometer a produção do leite materno e interferir na amamentação. Então, quando a gente já sabe antes, a gente já avalia e já vai orientando a mulher com relação a essas questões. Hemopatias, né, inclusive doença falciforme e talassemia. Então, as doenças do sangue a gente precisa avaliar, porque a anemia é recorrente, né, e aí a gente pode ter casos mais graves. Doenças autoimunes respiratórias, como DPOC, asma, doenças hepáticas e tireoidopatias, doença renal, infecção urinária, IST, tuberculose, hanseníase, malária, rubéola, sífilis, doenças infecciosas. Transtornos mentais, epilepsia, neoplasias, desnutrição, excesso de peso, cirurgia bariátrica, né? Os transtornos mentais a gente precisa avaliar por conta das medicações, que também muitas medicações precisam ser ajustadas devido ao grau, né, de risco de passar, né, de atravessar a barreira placentária e passar para o bebê e ocasionar algum dano. Com relação à cirurgia bariátrica, nós temos que avaliar a questão da reposição das vitaminas dessa mulher, avaliar os sinais de depressão, porque às vezes a mulher ela já teve depressão, então a gente precisa avaliar como é que está no sentido de lidar com a gestação. No puerpério, que a gente tem uma alteração hormonal que pode potencializar essa depressão, então a gente precisa saber com antecedência. Antecedentes clínicos e ginecológicos, né? Ainda a gente pergunta idade da primeira gestação, né? No caso obstétricos, então quantos anos ela tinha, quantas vezes já engravidou, se os partos foram prematuros, se nasceram no tempo certo, né? Ou passaram da data. Se teve aborto, qual foi o tipo, né? E o tempo, né, de abortamento com o tempo gestacional.
se foram vários, para saber se vai precisar investigar, né? Porque geralmente a mulher, quando ela engravida, a primeira gestação pode ser que não desenvolva por questões fisiológicas, por questões de que o útero ainda não estava preparado, e é super comum a primeira gestação não evoluir. Entretanto, a partir da terceira perda, já se recomenda a investigação de trombofilias, por exemplo, para identificar o que deve ser corrigido para essa mulher, então, conseguir levar a gestação adiante. Gestações múltiplas, né? Você já teve gestação gemelar, número de filhos vivos, peso no nascimento, então se os bebês nasceram grandes ou pequenos demais para a idade gestacional. Recém-nascidos com história de icterícia, porque a história de icterícia no recém-nascido pode dar a entender uma alteração, né, entre o sangue materno e fetal. Hipoglicemia, óbito neonatal e pós-neonatal. Malformações congênitas, intercorrências em gestações anteriores, como síndromes hemorrágicas ou hipertensivas, isoimunização de RH, diabetes gestacional, incompetência istmo-cervical. Tanto a diabetes gestacional como a incompetência istmo-cervical. A diabetes gestacional pode acontecer numa gestação e na outra não. A incompetência istmo-cervical, ela vai acontecer em todas as gestações, porque é um problema no colo uterino. Então, isso pode, assim que a mulher sabe, ela já pode ter essa facilidade de já fazer a cerclagem, né, para evitar o abortamento. Gravidez ectópica. Então, mole datiforme, gravidez anembrionária, ovo cego, né, que são aquelas gravidezes que não se desenvolvem, intercorrências no puerpério e experiência em partos anteriores. É importante a gente entender a experiência. Se foi, por exemplo, um parto normal com violência obstétrica, que essa mulher ela tem traumas, né? Ou se foi uma experiência positiva que ela quer repetir. Então, a gente precisa avaliar. Com relação à entrevista ainda, né, nesse aspecto, a gente vai avaliar os ciclos menstruais, se eram regulares, para a gente conseguir basear realmente na DUM e saber exatamente a idade gestacional, né? História de infertilidade, então se ela já teve problemas para engravidar em outro momento. Resultado do último preventivo de câncer de colo uterino, então se ela fez citológico recentemente, o resultado se precisa fazer novamente para acompanhar. História do útero bicorno, malformações uterinas, miomas submucosos, miomas intramurais com mais de 4 centímetros de diâmetro ou múltiplos, cirurgias ginecológicas e mamárias, implantes de doenças inflamatórias pélvicas, né? Então, malformações uterinas, útero bicorno podem levar ao abortamento. A gente precisa saber essa história antecedente para a gente já investigar. História de aleitamento em outras gestações, né? Então, como foi a experiência dela? Tempo de intercorrências ou desmame precoce. Então, se teve alguma dificuldade, foi por quanto tempo? E se a mulher tem um desejo de amamentar para que a gente possa estimular ainda mais. Com relação aos fatores de risco, né, a gente precisa avaliar os fatores de risco para identificar a estratificação desse risco e saber se a mulher ela pode ser atendida somente no baixo risco ou se vai ser encaminhada. Então, a gente leva em consideração as características individuais e condições sociodemográficas. Então, as mulheres que têm menores de 15 anos e maiores de 35 precisam ser avaliadas no pré-natal de alto risco devido à baixa idade. Então, as meninas que engravidam antes dos 15 anos, elas têm uma maior predisposição a ter pré-eclâmpsia, por exemplo, até eclâmpsia evoluir para óbito. E as mulheres de 35 anos, elas também tendem a ter alterações na pressão, que podem levar a esses mesmos riscos, então precisa ser acompanhado mais de perto. Ocupação e carga horária, exposição a agentes, né, se ela vai precisar se afastar. Situação familiar insegura e não aceitação da gestação, então a gente vai trabalhar as questões emocionais, sociais, situação conjugal insegura, para a gente também avaliar como está essa relação com o marido em relação à gestação, se não é marido, se a mulher vai ser mãe sozinha, como é que ela está lidando com essas questões. Escolaridade, menos de 5 anos de estudo, a gente precisa adaptar as orientações com a linguagem que a mulher entenda, né, e favoreça que ela tenha uma melhor
assistência e consiga colocar em prática as orientações que são lhe dadas, né? Condições ambientais desfavoráveis, então, onde é que essa mulher mora, trabalha, quais são os riscos que tem nesses ambientes. Menores de 1,45 metros, né? Então, devem ser acompanhadas de perto também. IMC, que evidencia diminuição do peso, sobrepeso ou obesidade, porque isso pode repercutir também na gestação. Né? Então, a gente avalia da gestação atual, né? Então, a gestação que a mulher está. O ganho poderá o inadequado de peso, né? Então, na cartilha da gestante, tem-se os gráficos para a gente avaliar o ganho de peso durante a gestação e se essa mulher está dentro do esperado, de acordo com o IMC. A gente tem que avaliar a infecção urinária, porque é uma situação recorrente durante a gravidez e pode também trazer prejuízos, né, para a mãe e para o bebê, como, por exemplo, parto prematuro. Anemia também é uma condição que a gente precisa avaliar para fazer a suplementação do ferro. Com relação à história reprodutiva anterior, né, a gente avalia a RN com restrição de crescimento, pré-termo, malformação, para a gente ficar atento se essa gestação atual vai ter essas mesmas complicações. Macrosomia fetal, que é o bebê grande, né, para a idade gestacional. Síndromes hemorrágicas e hipertensivas, então se a mulher teve alguma hemorragia, se teve pré-eclâmpsia, eclâmpsia na gestação anterior, porque tudo isso aumenta, não quer dizer que vá se repetir, mas aumenta o risco de acontecer de novo. Intervalo entre os partos, né? Então menores de 2 anos ou maior de 5 anos, então o intervalo entre os partos, se forem cesáreas, principalmente, pode aumentar o risco de uma ruptura uterina, então a equipe precisa estar ciente. Nuliparidade ou multiparidade, então se é a primeira gestação ou se a mulher já pariu alguma vez, cirurgia uterina e se tiver mais de 3 cesarianas. E aí, com relação às consultas e ações do exames, a gente tem a avaliação do estado nutricional, que é importante, então a gente tem a medida do peso em todas as avaliações e medida inicial da altura. Cada trimestre com menos de 20 anos, né? Então, a gente vai avaliar a medida da mulher do peso em todas as consultas. Então, toda vez que a mulher for para a consulta, vai ser avaliado o peso. A altura, a gente vai avaliar em toda consulta se for, por exemplo, um adolescente, que ainda, né, apresente diferenças no tamanho. Mas isso é mais difícil de acontecer. Cálculo do IMC, classificação do estado nutricional baseado na semana gestacional de acordo com a tabela específica, que a própria caderneta da gestante traz essa tabela, e no próprio prontuário eletrônico, né, no PEC, se for utilizado, ele também já faz o cálculo do IMC de forma automática e já também classifica a questão nutricional. Monitoramento do ganho de peso de acordo com a classificação inicial nutricional ou pela curva de gráfico de acompanhamento nutricional da gestante. Então, avaliar se essa mulher está ganhando peso a mais do que o esperado ou menos do que o esperado, para que a gente possa fazer esse monitoramento. Então, agora com relação à idade gestacional, a gente vai avaliar, né, como a gente vai contar a idade gestacional. Então, a gente tem a data da última menstruação. Se ela for conhecida, a gente vai contar da DUM até o dia da consulta e dividir por 7. Então, por exemplo, do dia da consulta, vamos supor, é dia 21. E a gente vai dividir, a gente vai contar, por exemplo, a consulta é dia 21 e a data da última menstruação foi dia 21 do mês anterior. Então, a gente vai contar quantos dias deram. Esse intervalo de tempo a gente vai dividir por 7 e a gente vai saber qual é a data a idade gestacional. Então, quanto tempo de gravidez essa mulher está. Então, eu vou explicar mais na frente como é que a gente faz esse cálculo. Então, o período da última menstruação é desconhecido, mas sabe o mês. Então, se você não sabe o dia específico da última menstruação, você considera, por exemplo, o dia 5 como se fosse mais ou menos no início do mês. Então, você não lembra exatamente, mas lembra que foi no início. A gente considera que seja dia 5. Se foi na metade do mês, considera que foi no dia 15 e se for no final do mês, no dia 25.
Então, se não sabe exatamente o dia da última menstruação, a gente faz essa estimativa. E aí, o período e data desconhecido, se você não lembra qual foi o último mês, se o ciclo, se a mulher tem um ciclo menstrual irregular e não sabe exatamente por conta dessa irregularidade, a data, a idade gestacional e a data provável do parto, eles podem ser comprovados, constatados na ultrassom. De preferência, ultrassom antes das 9 semanas de gestação, porque quanto mais cedo se faz a ultrassom, mais precisão a gente tem da idade gestacional e da data provável do parto, porque é feito pelas medidas do embrião. Então, quando a mulher passa, com o passar do tempo da gestação, esse embrião ele pode sofrer muita variação de peso, ou está pequeno demais ou grande demais, e dá um erro na conta da idade gestacional. Então, por isso que a primeira é mais fidedigna, porque vai ser o padrão ali do tamanho. Então, além dessas contas que a gente pode fazer, que a gente chama de regra de Naegeli, né? A gente pode usar também o gestograma, que é um instrumento que a gente utiliza, esse disco, que a gente consegue identificar através, né, da posição das setinhas, e a gente consegue saber qual é a idade gestacional e a data provável do parto. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como contar a idade gestacional. Então, somar 7 dias ao primeiro, no caso, a data provável do parto. Então, somar 7 dias ao primeiro dia da última menstruação. Então, a menstruação foi dia 15/5/2021. Então, na parte dos dias, a gente soma 7. Os meses de janeiro a março, a gente soma 9. E de abril a dezembro, a gente subtrai 3. E no ano, soma mais 1 a partir de abril. Então, se a data foi até abril, a gente soma mais 1 no ano. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem no dia, a gente soma 7, então dá 22. No mês, a gente subtrai 3, porque foi a partir do mês de maio. Então, a partir de abril, a gente subtrai 3. Se fosse, por exemplo, fevereiro, a gente somava 9. Mas tem um exemplo aqui, daqui a pouco eu falo. E o ano, né, 2021, a gente soma 1, porque a partir de abril soma 1 também no ano. Então, a data provável seria dia 22 do 2, né, 5 menos 2, 2, de 2022. Com relação a outros meses, né, a gente vem aqui os meses de janeiro, fevereiro e março, a gente soma 7 nos dias, a gente subtrai, a gente soma 9, né, no mês, e a gente não soma nada no ano. Então, fica 17 mais 12, né, 3 mais 9, 12, de 2021. Então, dessa forma, a gente pode calcular manualmente a data provável do parto. Nos casos que o número de dias encontrados é maior que o número de dias de um mês, passe os dias que sobrarem para o mês seguinte, adicionando mais 1 ao final do cálculo do mês. Então, por exemplo, a do 1 foi dia 27, mais 7 dá mais do que os dias do calendário, né? Então, a gente sobra 3 aqui e passa mais 1 para o mês seguinte. Então, ó, 5 menos 3, 2, mais 1, 3. E com o ano, soma mais 1. Nos casos dos meses após abril, né? De abril em diante. Aqui do mesmo jeito, ó, 29 mais 7 daria 36, então sobram 5 dias, né? Para um mês, do tempo que tem o mês. Como é o mês de março, tem que somar 9, então 12 mais 1. Como a gente não tem 13 meses, né? A gente passa para um mês, para o ano seguinte. Então, no caso, seria 2022, que aí no caso sobraria 1 por conta que ultrapassa o número de meses do ano. Então, dessa forma, a gente conta também a data provável do parto. E aqui, ó, são mais uns exercícios para a gente fixar. Então, do dia 10/5 de 2021. Então, 10 a gente soma, que foi o que a gente já fez. Como é depois de abril, a gente subtrai 3, aí fica 2 e passa mais 1 para o ano.